Olá, seja muito bem-vindo ao nosso radar de hoje. Eu sou Ronaldo Fernandes. Hoje, 7 de março de 2022, segunda-feira, início da semana, e vamos às notícias que podem movimentar o mercado. Bom, esse final de semana já foi bastante turbulento, o mercado já ficou bastante agitado com as novidades por causa da guerra. A gente viu o petróleo e a gente tem hoje também a terceira rodada, o terceiro encontro entre representantes da Rússia e da Ucrânia e a situação dos corredores humanitários que não foram cumpridos, e a Rússia coloca agora uma exigência bastante desconfortável para que ela mantenha esses corredores. Vamos começar aqui já falando do petróleo. Nós tivemos o petróleo até $140 o barril, ele chegou próximo a disso, depois voltou, arrefeceu um pouco, agora está na casa de 120, ainda é um petróleo muito alto. A gente teve mais de 11% de alta durante o final de semana e a madrugada. A Rússia tem o petróleo como a sua maior fonte de renda e ela é responsável por 50 milhões de barris por dia. Então é muito petróleo que a Rússia coloca no mercado, e o mercado também depende bastante do petróleo russo. O que aconteceu foi que os Estados Unidos falou em fazer embargo do petróleo russo. E embargar o petróleo russo é literalmente dizer: nós vamos tirar do mercado 5 milhões de barris por dia. E aí o petróleo foi lá em cima. Ele começou a cair depois que a Rússia disse que vai garantir 6 rotas humanitárias, que era uma das situações que fez os Estados Unidos anunciar esse embargo, porque a Rússia havia prometido, havia acordado em fazer rotas humanitárias, corredores humanitários, ou seja, dentre aquele caminho não haveriam ataques. E não foi o que ela fez. Naquele caminho que ela era para ser uma rota humanitária, ela estava fazendo ataques. Segundo a Rússia, os civis e a Ucrânia quem estava atacando, e a Rússia apenas respondeu. Mas essa situação do petróleo é bastante complexa, porque ela vai trazer de volta para o jogo a inflação. A gente já fala, mais uma vez, em estagflação. O que seria essa estagflação? Quando nós temos uma inflação crescendo e o mercado estagnado no sentido de crescimento econômico. A inflação continua subindo, o desemprego continua subindo, mas o emprego está estagnado, o salário está estagnado, o poder de compra do consumidor fica paralisado. Então o mercado volta a falar nessa estagflação que foi tão comentada durante a pandemia, mas por causa dos estímulos que foram dados, a economia conseguiu girar. Agora não tem mais estímulo. Então a gente está voltando a uma inflação crescente por causa desse petróleo extremamente alto, com a economia parada, a economia estagnada, o PIB não gira. Os Estados Unidos, sabendo que isso poderia acontecer, não só os Estados Unidos, os seus aliados também, quando falam em embargar o petróleo russo, tem que se buscar uma solução para esse monte de petróleo que vai sair do mercado. Então se fala em retirar as sanções do Irã, que é o quinto maior produtor de petróleo hoje, mas tem as suas vendas restritas, ele não pode vender para qualquer lugar, porque os Estados Unidos coloca sanções nele e limita alguns países também de comprar diretamente do Irã. E há o embargo da Venezuela. A Venezuela foi embargada lá no governo do presidente Trump. Ela fez, o petróleo ele só pode ser negociado em dólar, por isso que se fala o petrodólar. E a Venezuela estava fazendo relações com a China vendendo em yuan, no dinheiro da China. E aí o presidente Trump foi lá e embargou o petróleo venezuelano. E a Venezuela seguiu naquele colapso que o mundo inteiro assistiu, inflação mais de 1000%. E aí agora o governo Biden envia representantes da cúpula da Casa Branca para irem no final de semana falar com o governo de Nicolás Maduro. O problema é que Nicolás Maduro é um apoiador oficial do presidente Vladimir Putin. E aí eles foram lá para tentar barrar esse apoio, quebrar esse apoio, mas sobretudo reestabelecer a comercialização do petróleo venezuelano. É claro que a Venezuela vai querer vender o seu petróleo. O trigo tem um novo limite de alta na bolsa. A bolsa, cada commodity tem o seu limite. Quando ela sobe até um certo nível, quando ela cai até um certo nível, ela estopa. No Ibovespa, quando foi chamado o famoso circuit break, ela faz um stop, depois dá uma pausa, retoma. O trigo operou tanto no seu limite de máxima que a Bolsa de Chicago resolveu ampliar o limite do trigo. Isso deve ficar pelo menos até maio. Agora, pode ser que outras commodities sigam, por exemplo, o milho, que também está operando bastante alto, já está chegando próximo aí a $8 o bushel.
Os fertilizantes também já foram atingidos. A alta do fertilizante foi um pico no gráfico, não foi nem uma crescente gradual, foi uma crescente de pico mesmo, uma linha reta para cima. E o frete marítimo também dobrou o preço. Então, essa alta do petróleo foi exponencial, foi uma alta muito impactante, todo o mercado deve sentir no mundo inteiro. Então, o preço de todas as coisas devem subir, isso não deve ser sentido daqui a uma semana, deve ser sentido imediatamente. Nós tivemos a conversa dos corredores humanitários, a gente comentou aí no início do vídeo. O problema é que a Rússia sugeriu esse corredor humanitário, ela abriu mais 6 corredores humanitários, mas para que o destino fosse Rússia e Belarus, ou Bielorrússia. Ela não quer que os outros países que estão recebendo os refugiados da Ucrânia continuem recebendo, que na sua maioria são países vizinhos ali, membros da OTAN. Então é uma proposição um tanto quanto desconfortável e um tanto quanto injusta. Eu deixo vocês saírem, não é nenhuma proteção. Eu não ataco esse caminho que vocês estão fazendo para sair daí, mas desde que vocês venham aqui para minha casa. Então, tem até essa imposição. Você não quer ser atacado, você precisa ir para onde eu estou mandando que você vá. É praticamente isso que a Rússia disse para a Ucrânia. Eu garanto os corredores humanitários, eu garanto a rota segura, livre de ataque, mas desde que essa rota seja em direção a esses destinos que eu estou escolhendo. São mais de 1,5 milhão de refugiados até o momento, e claro que esse número vai continuar crescendo. Então, a Rússia está fazendo... colocando condições, ela está dizendo assim, olha, eu quero parar a guerra, eu quero cessar-fogo, mas desde que seja nessas condições que eu estou colocando, e são condições um tanto quanto impróprias, no mínimo inadequadas. Então é difícil que o conflito tenha uma resolução pacífica com esses termos que a Rússia tem colocado. Hoje é um dia importante, tem o 3º encontro, talvez a gente vai ver vários e vários encontros acontecendo, e cada vez mais recentes. Para pedir o cessar-fogo, a Rússia está exigindo a desmilitarização da Ucrânia, o reconhecimento da Crimeia como membro da Rússia, como um país, como uma região oficialmente russa, e não a adesão da OTAN. Então, são situações complexas de se resolver. Vale lembrar que todas as guerras, por exemplo, a primeira e a segunda guerra até que não, mas a primeira guerra começou com um conflito regional, e ela virou uma grande guerra por causa das alianças desses dois conflitos. Eram apenas 2 países se enfrentando, tendo seu conflito, mas os aliados se envolveram e isso virou na Primeira Guerra Mundial. Nessa situação, Rússia e Ucrânia é semelhante, porque a Rússia se alia à China, na verdade ela se aliou à China numa situação muito perigosa, porque a Rússia passou a se tornar dependente comercial da China, já que o mundo tem fechado a porta para a Rússia. Neste final de semana houve uma declaração tanto quanto forte do ministro de Relações Exteriores da Ucrânia. Ele disse, olha, o dinheiro da Rússia de venda de petróleo está manchado por sangue ucraniano. E claro que ninguém quer ter esse carimbo nas suas mãos, e aí empresas privadas, mesmo fora das sanções do governo, também começaram a recusar rotas de comercialização com a Rússia. Vale lembrar que o espaço aéreo da Rússia, o espaço aéreo da Ucrânia e até o Mar Negro, ali, a logística desses 2 países está completamente comprometida. O conflito deve se estender mais ainda e há um novo conflito em rota. A China está fazendo declarações mais diretas para Taiwan. A China sempre estava rondando ali Taiwan, enviando helicópteros, enviando caças para sobrevoar um espaço aéreo que para ela deveria ser proibido. Fazia algumas declarações, mas agora está fazendo declarações mais veementes e mais frequentes. A China afirmou que Taiwan não é independente, que é uma província rebelde, mas é parte da China e que é um assunto doméstico. Isso porque algumas mídias começaram a comparar o conflito Rússia e Ucrânia tentando antecipar um futuro conflito entre China e Taiwan. E a China deu essa declaração, não tem nada a ver, porque Taiwan é um assunto doméstico, ou seja, era a mesma coisa que ele estava dizendo. Não tem a ver porque a Ucrânia não é da Rússia, agora Taiwan é da China. Mais ou menos a mensagem foi essa.
E Taiwan respondeu, dizendo que Taiwan é uma situação, é uma nação independente, é uma república que não faz nem fronteira terrestre com a China, já que Taiwan é uma ilha. O governo de Taiwan também deixou claro a importância de Taiwan na produção de eletrônicos, de chips, que geopoliticamente Taiwan é mais relevante, mais importante do que a Ucrânia. Hoje a gente está assistindo esse conflito ter as diretrizes que está tendo e o impacto que está tendo por causa da Rússia, não por causa da Ucrânia. A Rússia é uma gigante importante. Agora, em um conflito entre China e Taiwan, a China, claro, tem um peso muito maior, mas Taiwan também é bastante importante no cenário econômico. Então seria um conflito muito maior até em algumas outras dimensões. Claro que não em relação ao petróleo, mas também puxaria a inflação. E aí sim poderia estourar numa guerra bastante ampla, porque Taiwan está sob a proteção americana, se assim nós podemos chamar. Então esse conflito, ele tende a se estender por mais alguns dias, infelizmente. E o problema é que o cenário aponta o seguinte: ele não tem força para se estender mais do que 30 dias, mais do que um mês. Porque aparentemente a Rússia não esperava que a Ucrânia fosse tão resistente e que a Ucrânia tomaria algumas ações que ela tem tomado e que a OTAN e os aliados ali apoiassem tanto a Ucrânia, que as sanções não fossem tão pesadas. A Rússia sempre conviveu com sanções, então ela já estava acostumada. Então, aparentemente, o que se imagina é que a Rússia não pensava que as sanções seriam tão pesadas como tem sido agora, e que ela iria tomar a Ucrânia e por assim ficaria, ela sofreria mais algumas sanções, mas que com a dependência que o mundo tem dela, isso passaria incólume. E não é o que nós estamos assistindo. Então, a Rússia não tem mais condições de continuar essa guerra por mais muito tempo. O que nós temos visto é, ou o conflito se encerra nas próximas semanas, não deve encerrar também tão breve, nas próximas semanas, ou ele piora. Nós estamos vendo as duas nações pisarem em ovos. Eu vou chamar a OTAN de uma nação, porque são um grupo de aliados, e a Rússia do outro lado. Ambas bem com receio de um ataque ou um erro, porque caso seja interpretado que a Rússia atacou a OTAN, ou a OTAN atacou a Rússia, nós entraríamos efetivamente na Terceira Guerra Mundial. E já foi dito por todos os lados que um conflito entre Rússia e membros da OTAN seria um conflito nuclear. Ninguém quer, todos querem evitar isso, mas ambos ameaçam isso a todo momento. Não dá para prever. A partir desse ponto de agora, não dá para prever. A gente só tem dois caminhos. Ou o conflito se encerra nas próximas semanas, ou ele piora. Ele não consegue se estender da forma que está por meses. Há um comboio de mais de 60 quilômetros próximo a Kiev, um comboio russo de 60 quilômetros de extensão em armamento, em máquinas, em tanques, que ele está a cerca de 30 quilômetros de Kiev. Por que esse comboio não avança, já que ele está há alguns dias parado lá? Não se sabe se é uma estratégia russa, se é por causa da resistência ucraniana. Mas esse conflito, ou ele se encerra nas próximas semanas, ou ele ganha mais força, ele não tem características e ele não tem força em si para continuar dessa forma que está por muito tempo. Sobretudo as sanções têm ficado bastante pesadas para a Rússia, a gente está vendo a Rússia se isolar e o mundo vai ter consequência disso. Nós já estamos sentindo isso nos fertilizantes, que sobe por si só o preço de todo o campo, o elo produtivo, e a gente está vendo agora o preço do petróleo, que já estava alto e agora tem uma escalada. Para o dólar, também não dá para prever. O ouro é um correlacionado, ouro e dólar são ativos de segurança, o ouro está subindo. O ouro subiu bastante nesse final de semana, o dólar no mercado internacional também está subindo. No entanto, o dólar do Brasil tem uma situação diferente, porque o Brasil, com as commodities em alta, o Brasil está exportando bastante. Então, muita exportação, entra mais dólar no mercado. E muito do dinheiro que está saindo da Rússia, que está saindo de outros países, está migrando para o Brasil. Em cenário de guerra, todos têm o dólar como ativo de segurança e o dólar sobe no mundo todo. No Brasil está sendo diferente. E assim, é uma característica do Brasil mesmo. Nós vimos na semana passada o Brasil e o peso chileno foram as moedas que mais se valorizaram. E o Brasil está ganhando em valorização. O real está subindo de preço, enquanto todas as outras moedas estão caindo em relação ao real. Então é uma situação atípica, diferente para o real e o dólar. O dólar agora ele vai sentir as notícias conforme elas forem surgindo, conforme cada notícia diária
o mercado vai trabalhar de uma forma. Deste ponto que nós estamos, não dá para fazer mais uma previsão de médio e longo prazo, a não ser curtíssimo prazo. As notícias que saem hoje. Se você for pegar o gráfico do dólar na semana passada, ele parece um eletrocardiograma. Ele fez oscilações bastante fortes num período de tempo muito curto. Então nos resta monitorar esse conflito e tentar entender que ele pode se seguir. A partir desse momento, parece que toma proporções maiores e tudo fica mais delicado. Qualquer coisa você pode mandar uma mensagem para a gente, nós vamos ter o prazer de bater um papo com você. Até mais!